Hoje é o primeiro dia em que a gente, depois de um bom tempo, né? 6, 7 meses atrás, nós fizemos nossos últimos trabalhos, né? Pelo domingo de manhã, estávamos fazendo a nossa escola dominical no Instituto Bíblico Bereia por meios remotos. E a gente, então, depois de um longo e tenebroso inverno, na verdade, um verão, a gente retorna isso com muita alegria. A gente está tentando ver algumas configurações para a forma que a gente vai agir aqui. Então, hoje, as crianças de até 10 anos, elas vão seguir a tia Kelly ali atrás, tá? As crianças não podem ir, e a gente vai ficar aqui com os outros para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu queria, como é apropriado essa data, porque, sem dúvida alguma, né? Esse mês nos remete, particularmente por causa do dia 25 de dezembro, que na história da cristandade ficou como a data do Natal, embora não seja, mas ficou. Há várias possibilidades, mudanças, então, mas isso não é nem importante. O importante é o fato de que a gente, o mundo presenciou o acontecimento mais importante, que é a vinda do Filho de Deus, a encarnação de Deus neste mundo, veio este mundo. Isso é fundamental, isso é a coisa mais importante que a gente pode se lembrar. Deus se importa conosco, e nessas datas nós então analisamos alguns textos da Escritura Sagrada que fazem menção, que tratam de uma maneira direta deste tempo, né, deste acontecimento. Eu queria voltar com vocês ao Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, de 1 a 7, eu quero ler e relembrar algumas coisas com os irmãos aqui, desse tempo especial, e nos remetendo, claro, ao Novo Testamento, especialmente a Lucas capítulo 2, de 1 a 7, texto que a gente vai também olhar, especialmente na próxima, mas como um pano de fundo e contexto importante, eu queria voltar ao Antigo Testamento e relembrar de uma das maiores, das mais importantes menções no Antigo Testamento a este evento. Isaías capítulo 9, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós lemos a Tua palavra,
vamos agora meditar sobre ela, todos nós aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine, o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração. Ó Deus, que o Evangelho do Senhor nos alimente agora, que essa mensagem tão antiga e tão atual, ela invada o nosso coração e nos edifique e nos ajude, ó Deus, a fim de que nós possamos viver neste mundo de uma maneira que te honre e te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Eu li certa vez uma nota em um livro sobre essa expectativa dos judeus, do povo de Deus no Antigo Testamento, particularmente em relação às mães hebreias, né, as mulheres hebreias, de que a partir de Gênesis 3,15, né, a partir do conhecimento dessas palavras, né, que foram registradas por Moisés, acerca do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, toda mulher israelita tinha uma grande expectativa de que, ao ficar grávida dela, pudesse nascer o Messias prometido. É claro que a gente não tem como verificar isso, né? Mas é certamente, isso a gente pode afirmar, que com toda certeza, que essa promessa e a expectativa dela foi certamente aumentando no coração do povo hebreu. Claro, especialmente os piedosos, aqueles que continuaram servindo a Deus apesar de todas as dificuldades. E se a gente não pode dizer que essa expectativa em cada mãe hebreia, em cada mulher hebreia, era verdadeira, pelo menos isso, com certeza, era a esperança de algumas delas, especialmente daquelas mais piedosas, que esperavam em Deus com suas famílias, acerca do Redentor prometido. Ainda que, é claro, elas não tivessem, o povo de Deus no Antigo Testamento não tivesse a compreensão que a gente tem, nós que vivemos depois do acontecimento de todos estes eventos, com certeza havia sim no coração desse povo, dessas mães, dessas mulheres, uma grande expectativa de que o Redentor viria. O profeta Isaías, como a gente pode olhar já nas primeiras palavras do livro, no capítulo 1, verso 1, teve um ministério longo, pode ter chegado muito perto de 60 anos, desde Uzias até Ezequias, e sua profecia foi dirigida, especialmente o seu ministério profético, especialmente ao sul, o reino do sul. Depois de Roboão, o filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido. As tribos do norte, a capital Samaria, o reino do sul, com a capital Jerusalém. Então, muitos profetas vieram para ministérios importantes, longos e duradouros no reino do norte. Tiveram muito mais dificuldades, pois por causa da falta de acesso ao templo de Jerusalém, os do reino do norte, capital Samaria, inventaram o seu próprio tipo de culto, e mais cedo eles abandonaram o Senhor, e por causa disso, em 722, e o profeta Isaías viu isso acontecer, 722, a Síria invadiu, levou cativo, espalhou os judeus, ou melhor, as tribos do norte para todo o mundo, e nunca mais retornaram. Alguns aqui e acolá voltaram para Jerusalém depois, em tempos posteriores, mas as 10 tribos desapareceram do mapa. No sul, que manteve-se um pouco mais fiel, mas também sucumbiu em 586, acerca desses tempos, o profeta Isaías, especialmente nos capítulos 40 em diante,
traz uma mensagem de esperança. Ele profetizou nesses capítulos anteriores acerca destes exílios, mas a partir do capítulo 40 é que nós vemos também profecias já referindo-se ao tempo em que esse povo voltaria. Então a gente vê que o profeta Isaías, embora trabalhasse o seu ministério, o seu pastoreio, a sua mensagem profética foi dirigida especialmente ao sul, mas ele trouxe mensagem para o povo de Deus em todos os lugares, e não só para o povo de Deus, mas também para todas as nações, ou acerca de todas as nações. Ele profetizou em tempos diversos, em tempos em que o povo de Israel, o povo de Judá era fiel a Deus, em tempos que abandonaram os caminhos do Senhor, e assim viveu o profeta. O texto de Isaías, esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 9, de 1 a 7, ele está dentro de uma parte que começou no capítulo 7. Capítulo 7 ao capítulo 11, alguns dizem que menos, até o capítulo 10, fazem parte de um bloco dentro dessa primeira parte do livro, que tem duas características especiais. A primeira é que tem um tema teológico, que é o Emanuel, Deus conosco. 3 ou 4 vezes essa expressão aparece do capítulo 7 até o capítulo 9, 10. Ou se não aparece a expressão Emanuel, que significa Deus conosco, aparece expressões que remetem para essa ideia da presença de Deus no meio do seu povo, que é, na verdade, um tema que perpassa a Bíblia inteira, desde o começo. Aliás, um dos termos da aliança que Deus faz com o seu povo é exatamente esse, a presença de Deus. Eu serei o seu Deus. Sempre que Deus renova a aliança com algum dos patriarcas, ou com alguém do povo de Deus, com algum profeta, ou há algum tipo de promessa referente a alguma coisa acerca do povo de Deus, essa presença aliançada, pactuada de Deus, essa promessa de que de alguma forma Deus se fará presente, ela é demonstrada, ela é dita, ela é falada. E outra característica desse bloco que a gente tem, onde está inserido o nosso texto, é que o contexto histórico por trás é a chamada Guerra Sírio-Efraimita. É mais ou menos assim, é uma coalizão que foi feita por o Reino do Norte, Israel, antes deles serem levados cativos, obviamente, com a Síria. Os dois reis fizeram aliança para enfrentarem a superpotência, a Síria, que estava vindo do norte. Por isso a expressão muito característica desse bloco é que o mal vem do norte. Era a Síria, ou os dois reis menores, ou as duas nações menores que queriam, em coalizão, fazer frente à superpotência mundial que estava se aproximando com seus exércitos. E qual era o objetivo dessa coalizão? Era de também incluir o reino do sul, Judá, para que entrando nessa coalizão pudessem guerrear contra a Síria, a superpotência que vinha lá de cima, do norte. Mas o profeta Isaías denunciou essa coalizão. Mas o rei de Judá não ouviu isso. Rompeu com os dois reis, mas foi procurar auxílio, fazendo um conchavo com o rei da Síria, da superpotência, tornando-se vassalo dele. Entra então o profeta Isaías e diz que esse tipo de abordagem era denunciada pelo Senhor. O Senhor não aceitaria isso. Por quê? Porque a segurança do povo de Deus não está nessas manobras políticas, especialmente nesse tempo.
em confiar, seja no Egito, eles pensaram em fazer isso, ou confiar na Assíria, numa relação de vassalagem de um rei soberano, suzerano, e ele se colocar pagando tributos e aceitando ser vassalo de uma superpotência mundial. Eles têm um rei, e esse rei é Yahvé, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Por isso o capítulo 7 é um desafio, entrando pelo capítulo 8, do profeta Isaías ao rei da época, para que confie no Senhor. E é exatamente nesse contexto aqui, neste contexto histórico muito difícil, como também neste contexto teológico que nos remete sempre ao fato de que todos os tipos de confianças do povo de Deus que rivaliza a nossa confiança no Senhor, que tira a nossa confiança do Senhor, que põe a nossa esperança em alguma coisa ou em alguém que não é o Senhor, é denunciada e virá ao fracasso. O profeta Isaías então se levanta contra essa aliança, porque o povo de Deus tem uma aliança firmada com Deus, Ele é o seu protetor, Ele é o seu Deus, eles não precisavam confiar nos homens, mas no próprio Deus. Essa, diríamos, é um resumo da mensagem de todos esses capítulos 7, 8, 9 e 10. Aqueles tempos eram tempos de medo, sem dúvida alguma. Olha a situação, dá para imaginar o que se passava pela cabeça do rei e, claro, das pessoas, da população. Ameaças de todos os lados. Os mais próximos, os vizinhos mais próximos, estão tentando fazer uma pressão para que eles entrem numa guerra contra uma superpotência mundial. E é claro, eles estavam percebendo os tempos, lendo o que está acontecendo. A Síria vem descendo e vem dominando as maiores cidades, as nações muito mais poderosas sucumbiram diante do poder e eles estão vindo. Se eles se associam aos Ciro-Efraimitas, eles teriam que enfrentar essa superpotência. Se eles se colocam debaixo do jugo da Síria numa aliança, eles tornariam vassalos. Tempos de incertezas. E é interessante que foi exatamente em tempos como estes que Deus veio ao encontro, sempre ao encontro dos homens. Se você olha o contexto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, lendo o Evangelho de Mateus, mas sobretudo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 a 7 especialmente, nós observamos ali algumas linhas escritas por Lucas, como um bom historiador que era, falando-nos dos tempos, dos reis, do jugo que pesava sobre o povo de Deus também naquela época. São tempos de César Augusto, mais especificamente naquele tempo, um dos principais imperadores romanos, Otaviano, que venceu todos os seus inimigos e teve um longo e duradouro domínio sobre aquela região. São tempos assim. Isso, observando a história mundial, a história de um ponto de vista macro, mas também nós poderíamos dizer que, para cada cristão de todas as épocas, cada um de nós, cada servo de Deus, experimenta muitas vezes, muitas dificuldades. É disso e é por isso que sempre a história do Natal, a história da vinda de Deus, é sempre muito relevante para todos nós. Veja o nosso texto. Em tempos como estes, que Deus veio ao encontro dos homens. A segunda pessoa da Trindade assumiu a forma de um bebê. O menino nos nasceu, diz esse texto. E esse texto é uma profecia de como Deus se faz presente para libertar da opressão.
todas as histórias anteriores, daqueles momentos em que o povo de Deus estava em opressão, como no tempo dos juízes e em outros tempos, a cada momento a história bíblica vai caminhando nesse sentido para atiçar a nossa memória de que Deus, Ele vem ao nosso encontro, até o ponto, de uma maneira muito gráfica, muito ilustrativa, nestes outros movimentos da história, mas de uma maneira tão bonita e tão clara, manifestando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que tudo estava sendo preparado, parece não, é muito claro que nas Escrituras Sagradas estava sendo preparado, tudo estava sendo nutrido no coração, como expectativa do povo de Deus, para que eles olhassem para este evento e eles entendessem que de fato essa era a maior e definitiva manifestação de Deus na história. O menino nos nasceu 700 anos antes, o profeta Isaías fala deste acontecimento. Então são movimentos na história, são profecias, são símbolos que nos são dados, que apontam de uma maneira contundente para esse momento do qual o profeta aqui, de uma maneira muito clara também nos fala. Veja, em primeiro lugar, esse texto no verso 1 e 2 diz que Deus veio ao nosso encontro, ao encontro deste povo em uma situação de trevas e resplandeceu a sua luz. Diz o verso 1, repetindo, o verso 2, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. O tempo do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, é um tempo de incerteza, como a gente descreveu aqui, profecias, profetas proclamando sobre como ter segurança. Se você der uma olhada nos versos anteriores, no capítulo 8, no contexto que nós estamos, do nosso texto, verso 19, por exemplo, do capítulo 8, ele diz: quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, chegaram-se ao absurdo de sugerirem muitas pessoas, de consultarem profetas, além dos profetas falsos de Israel, os próprios profetas pagãos que consultavam os mortos, necromantes ou coisas dessa natureza, para encontrarem uma palavra que lhes desse segurança. É por isso que o nosso texto inicia exatamente assim, um tempo de trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz. Trevas tem dois sentidos aqui, no sentido bíblico também. Primeiro tem o sentido de mal, significa que o mundo está cheio de maldade, de sofrimento. Isso acontecia no tempo do profeta, e é isto que acontecia exatamente no tempo em que o Senhor Jesus veio, como mencionado por Lucas no capítulo 2, no tempo lá, e Lucas faz questão de descrever, no tempo de César Augusto, no tempo em que Quirino era governador da Judéia, no tempo que eram sumos sacerdotes tais. Todas essas menções são menções para falar do tipo de vida em que viviam, e ainda diz que foi por causa de um censo que a profecia se cumpriu de que o Cristo nasceria em Belém, mas é também uma menção de opressão, um tempo de trevas, porque no meio da opressão vêm os profetas, vêm aqueles que falam de boas novas, de notícias que o povo gosta de ouvir, mas que são mentirosas. Era um mundo de opressão política,
Havia duas possibilidades de fazer censo, dois motivos para censos naquele contexto. O primeiro era para pegar pessoas com idade de servir o exército, mas os judeus estavam dispensados disso pelo Império Romano. Então era exatamente como mostra-nos o contexto, para taxação de impostos. Eles deveriam voltar às suas cidades para pudessem pagar impostos, para que eles pagassem os impostos devidos ao Império Romano. Foi para isso que eles voltaram lá. Então, isso tudo nos remete a isso que o profeta está nos dizendo, ilustra de uma maneira muito clara. Esses tempos é um tempo de opressão, um tempo de trevas. O segundo sentido é de ignorância, da falta de conhecimento, da falta de luz. Quando não há o verdadeiro conhecimento de Deus, os ídolos tomam conta, as falsas visões da vida ganham o coração do povo. É esse o contexto desse texto que nos é apresentado no capítulo 8. O que acontece nesses tempos de trevas? Voltam-se para a terra, para os recursos humanos, com o intuito de consertar o mundo. É assim que nós vemos na história. É assim que nós estamos vendo a nossa própria história como país, e muitas vezes é aquilo que nós também encontramos a esperança. Recorrem aos especialistas, aos futurólogos, sejam eles místicos, tecnológicos, eles dizem que nós estamos na escuridão, mas nós mesmos temos condições de sair, mas as Escrituras dizem exatamente o contrário. Será que isso é possível? Václav Havel, primeiro presidente da República Tcheca, depois que o mundo socialista ali do leste europeu caiu, disse em um discurso sobre a incapacidade humana de trazer luz, ele disse assim: a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar, nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. A raça humana não é Deus. É por isso que lá nos evangelhos, o Senhor Jesus começou seu ministério justamente na Galileia, cumprindo essas palavras que estão aqui, no capítulo 9, verso 1 e 2 do texto que nós lemos. A luz não brotou de dentro do próprio mundo, mas veio sobre ele. Deus veio ao nosso encontro. Essa é a mensagem do Natal. Como Václav Havel, as esperanças das pessoas, veja que a nossa mensagem é uma mensagem completamente diferente. As esperanças das pessoas para soluções sempre de alguma maneira é isso que nós estamos ouvindo a todo momento. Vem de nós mesmos. De alguma forma, esse é o resumo. Por mais que elas sejam rebuscadas, bem construídas, ideologias muito bem construídas, muito bem articuladas, mas todas se resumem nisso, que de alguma forma a gente encontra a solução dentro do nosso próprio mundo. Não há possibilidade de nenhuma transcendência, não vem. Mas o cristianismo e a festa principal do cristianismo nos conta uma história completamente diferente. De que nós não damos conta de nós mesmos. Nós não podemos nos puxar dos nossos próprios cabelos e tirar de um afogamento. Nós precisamos de alguém de fora, e este alguém veio, habitou entre nós. Essa é a nossa mensagem. Nós não podemos perdê-la, no meio dos presentes, no meio das comemorações, ou no meio do sofrimento, das pandemias, das dificuldades. Ele veio de fora, a luz raiou sobre nós, não raiou de dentro de nós para os outros. É isso que esse texto nos diz.
Em segundo lugar, Deus veio ao nosso encontro em uma situação de opressão e deu-nos a libertação. Verso 3 e 4 diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Há aqui nesse texto uma menção histórica ao tempo dos midianitas, que oprimiam Israel no período dos juízes, lá pelo capítulo 5 ou 6, 7 ou 8, por ali, entendeu? Procurei. Aquela história do período dos juízes, né? Tem ali um resumo, já desde os primeiros capítulos, uma mensagem com alguns tópicos muito claros. Você resume o livro dos juízes. Deus veio, manifestou sua graça, o povo se rebelou contra Deus, veio a opressão de algum dos inimigos de Israel, ou dos vizinhos ali. Eles então clamaram ao Senhor, e Deus novamente manifestou sua graça, enviando um libertador. Aqui, essas expressões aqui, do verso 3 e particularmente do verso 4, são-nos uma lembrança desse tempo dos juízes e particularmente deste momento em que os midianitas oprimiram de uma maneira severa o povo de Deus, num desses momentos de opressão. O povo estava oprimido. O profeta traduz em linguagem desse tempo o seu próprio tempo. Mas quando nós olhamos para o tempo que Jesus nasceu, é um tempo semelhante, do ponto de vista político, do ponto de vista da opressão religiosa também dos fariseus. E uma passagem emblemática nos evangelhos é aquela em que Jesus diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Em que situação Jesus fala essas palavras? O contexto ou a passagem mais ou menos paralela em Lucas mostra a uma multidão de pessoas que estão como ovelhas sem pastor. E na visão de Jesus, os líderes de Israel, tanto políticos quanto especialmente religiosos nesse tempo, são os sacerdotes, os fariseus, os religiosos. Eles são os pastores. Mas o que eles têm feito? Eles têm trazido uma religião de opressão. Na própria tradição dos fariseus, por exemplo, você tinha, além dos mandamentos do Antigo Testamento, eles encontravam mais de 500 outras leis, regulamentos para colocar sobre o povo. Esse era o verdadeiro religioso. Alguns deles chegavam a jejuar 5 vezes por semana. Era uma religião que oprimia o povo. Jugos pesados, fardos pesados. E por isso ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus veio, ele encontrou um mundo de opressão. E essa mensagem é a mensagem do Natal, de que no meio da opressão, nós encontramos liberdade, nós encontramos libertação. Lucas capítulo 2, como já mencionei,
ambienta exatamente o nascimento de Jesus em tempos de domínio romano, em tempos de opressão política, em tempos, não só, a opressão política ela só vai ilustrar uma outra opressão em que eles vivem naquele momento, que é a opressão espiritual, a opressão religiosa. E foi nesse momento que o Evangelho se manifestou. Essa é uma mensagem que nós devemos transmitir, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem responsabilidade de comunicar. Nós precisamos ter consciência de que as pessoas que não têm o Evangelho, elas estão oprimidas. Nós não olhamos as ideologias com as quais nós temos convivido, ouvido, sejam em filmes ou em qualquer tipo de reportagem, qualquer tipo de informação que a gente tenha por aí, a gente não vê o ser humano nessa perspectiva. Nós olhamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e nós não os enxergamos muitas vezes como a Bíblia diz que eles são. Podem ser pessoas boas, do ponto de vista que nós encontramos na sociedade, mas se elas não têm a boa nova de Jesus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, podem ser pessoas muito próximas de nós, inclusive amigas, mas elas são oprimidas, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Os seus conselhos, os seus pensamentos são sempre envolvidos de trevas, de valores completamente diferentes dos quais nós encontramos nas Escrituras. E o grande problema é que nós não só temos a visão de que eles estão em trevas, nós muitas vezes olhamos para eles e desejamos viver a vida deles. Esse texto nos ensina a olhar as pessoas assim como necessitadas de libertação da opressão do pecado, porque o pecado, quem peca é escravo do pecado, quem vive do pecado é escravo dele. E a única mensagem que de fato liberta, traz libertação dessa opressão, é a mensagem do Evangelho, do bebê que nasceu em Belém, que viveu 33 anos de sua vida sobre a face da terra, realizou a obra de Deus que lhe foi confiada, voltou para Deus e hoje reina assentado à destra do trono da majestade nas alturas e continua exercendo domínio sobre este mundo, sobre nós, que é a garantia de que um dia teremos aqui de fato justiça e paz nessa terra, virá novos céus e nova terra. E por último, Deus veio ao nosso encontro em uma situação de desesperança e concedeu-nos o seu próprio Filho. Versos 5 a 7 diz, versos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Assim vai o nosso texto. Olha, aqui nós temos o auge, o ápice dessa passagem, e talvez de todo o livro do Emanuel, do capítulo 7 até o capítulo 9, esses versos estão indicando exatamente o topo do monte, o auge da mensagem, deste chamado livrinho de Emanuel, como alguns escritores, comentaristas mencionam, porque tudo vem conduzindo até aqui. Ele falou de questões históricas, do que estava acontecendo, e de como o rei de Israel e o povo deveria lidar com tudo isso. Deus enviou o profeta Isaías para
levar essa mensagem. E no meio disso tudo está um povo sem esperança, porque não vinha esperança. A melhor opção, se a Síria concordasse, o reino se tornaria um reino vassalo da superpotência mundial da época. Mas isso envolveria muito sofrimento, porque pesados tributos normalmente, e qualquer tipo de ação considerada como rebelião, eles viriam e destruiriam a todos. Como é que é viver no mundo assim? Como é que é viver num mundo como esse, cuja marca é o pecado, a opressão? Não é muito diferente, mudaram-se os problemas. Por que tantas pessoas nesse tempo em que nós tivemos aí, estamos ainda, vivendo essa pandemia, começam a tirar a vida, a se suicidar, ou a surtar? Por que tantas pessoas estão em crise? Desesperança. Olham para cima e não veem nada, para os lados não veem nada. No mundo em que foi engendrado, no mundo em que foi catequizado para não pensar em transcendência, de que existe alguém de fora deste mundo, mas que todas as soluções estão aqui entre nós, na ciência. Essa foi a palavra mais ouvida neste tempo. Confie na ciência, confie nisso. Ora, mas eles nem concordam entre si, não é próprio da ciência exatamente dar isso. Não precisamos atirar pedras também, porque não é próprio dela. Os bons cientistas dizem isso. Mas se não há possibilidade, se não há transcendência, se não há um olhar para fora, se não tem ninguém lá fora deste mundo, um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, como as Escrituras afirmam, o que sobra? Em que as pessoas vão se agarrar? É aqui que nós temos a linda história do menino nascido em Belém, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a maneira como o profeta coloca, ele coloca como sendo a mensagem, o auge, o ápice de tudo. Olha que coisa impressionante, olha que ironia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. As expressões usadas aqui são títulos que remetem a muito mais do que um pobrezinho, bebezinho, nascido numa manjedourazinha de palha, com um boi, um jumento, que nem está, na verdade, na Escritura Sagrada, mas vem da tradição do século III para o século IV, de um evangelho apócrifo, e que colocou toda essa imagem que a gente tem de Natal, de presépio e tudo mais. Foi São Francisco de Assis que colocou essa imagem de presépios e de estrebaria. Muito provavelmente era uma casa mesmo. Depois a gente vai tratar do texto de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, desconstruir algumas coisas, mas não tem problema, porque o mais importante, na verdade, é isso. Essa é a mensagem do Natal. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, governo. É Deus. Essas expressões estão aqui para caracterizar esse menino. Maravilhoso Conselheiro é o seu nome, é o seu título. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma olhada em todos esses termos, à luz do Antigo Testamento, você verá que todas essas expressões têm a ver com Yahvé, com o Deus verdadeiro, com o Deus eterno. Ele é o Senhor. E por isso que haverá um reino de justiça, de juízo e de paz. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu. Uma mãe judia, uma mãe hebreia, recebeu no seu útero o Filho de Deus,
As trevas foram substituídas por luz, a opressão por liberdade, a desesperança foi substituída por certeza, por convicção na vida de todos aqueles que creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, pode de fato dar convicção, dar essa certeza a todos nós. Vamos orar? Reverendo Pedro, por favor, faça-nos uma oração.